Se liga aí, meu brother, porque tem novidade e presente aqui pra vocês em breve. Ó, chegou aqui, vapo, já deu uma rasgada, mas ainda não abri, beleza? Só veio aqui o plástico aqui com a nota e tudo mais. E, molequinho, é o seguinte, eu vou te mostrar já já o que é isso daqui. Na verdade, você já sabe, porque você já viu na thumb e eu mostrei na thumb. Eu não sei se eu mostrei na thumb, eu não sei se eu vou fazer suspense, mas eu acho que não, porque eu vou ter que colocar no título aí do vídeo. E esse daqui, moleque, vai ser o meu. A princípio, esse daqui vai ser o meu, mas vai chegar um outro aí que eu vou dar de presente pra alguém, molequinho. E eu tô aí com um projeto aí pra começar a dar um presente por mês. Todo mês, né, eu vou dar um presente aí entre 40, entre 30 e 50 reais, tá? Pra vocês aí, mas, moleque, só vai participar quem tiver participando lá do nosso grupo do Telegram, beleza? Então faz o seguinte, ó, antes de começar o vídeo, já vai lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar aí no comentário, tá fixado, e também na descrição do vídeo. É só ir lá, moleque, e participar, é muito simples. Só de você já estar lá no grupo do Telegram, você já vai poder estar concorrendo aí aos presentes que eu vou começar a liberar todo mês aí, molequinho. E outra coisa que vai ser o seguinte, tá? Logo eu vou ativar aqui os membros do canal e aí eu vou dar presente para os membros também. Então, cara, vai ser tipo assim, ó, um valor até 100 conto ou 100, 120 conto aí para quem for membro, tá? E nessa faixa aí de 30 a 50 reais para quem estiver participando lá do grupo do Telegram. Belezinha? Deu para entender? Eu acho que deu para entender, né, moleque? Então agora vamos lá pro nosso unboxzinho aqui e fazer os testes já dessa parangolé aqui. Já vou abrir aqui, moleque. Já veio aqui um papelzinho aqui, ó. Papelzinho não, uma folhinha, velho. Veio uma folhinha aqui. Esse negócio aqui eu comprei. Não adianta mais ficar fazendo suspense, né? Esse mousepad aqui RGB eu comprei na Shopee, mas eu comprei de vendedor aqui do Brasil mesmo, tá? Lá do Rio de Janeiro. Aí eu não sei se ele exportou ou sei lá o que, mas até que chegou bem rápido, moleque. Olha só. Vem um cartãozinho aqui, na verdade. Ah, velho, com certeza eu acho que é de mulher, velho. A vendedora eu acho que era mulher. Você quer apostar quanto, moleque? Dustzeira. Aqui atrás, molequinho, se liga. Dust, ó. Muda em 7 cores, azul, vermelho, verde, branco, roxo, ciano, amarelo. Mousepad com LED 80 cm por 30, base emborrachada, entrada USB, plug and play, cabo de 1,80 m, superfície à prova d'água, superfície de microfibra, iluminação ajustável, clique 2 vezes, memória automática, memória... Altas paradas. Aqui do lado mostra mais ou menos como é. Ó, aqui também mostra aí o tamanho e as parangolés todas. Já já eu vou abrir. Vamos ver aqui, moleque. Olha só. Eu tenho até medo dessas parangolézinhas aqui, velho. Veio um cartãozinho aqui. Eu sei lá, né, velho? Se esse negócio tá com Covid, vai saber, né? Bom, moleque, mas tem um cartãozinho. Olha só que legal, cara. Olá, Rafael. Esperamos que o seu mousepad seja sucesso e atenda às suas expectativas. Cuidamos e embalamos com todo carinho até o envio do seu pedido. Obrigado pelo voto de confiança ao comprar conosco. Se puder avaliar o produto, ajuda muito para que pessoas possam continuar o nosso trabalho. Qualquer eventualidade de dúvida ou auxílio é só chamar no WhatsApp, blá 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 blá. Yellow Garden. Cara, que legal, velho. Bacana. Bom, deixa eu abrir aqui. E eu acho que é mulher porque, velho, olha só a letrinha. Eu vou mostrar aqui só o topozinho para mostrar o telefone, né? A letrinha aí parece de mulher. E eu acho que a pessoa, né, que conversou comigo lá no... Eu mandei mensagem para ela, ó. Mandei mensagem para ela na Shopee e ela respondeu. Eu acho que era mulher. Moleque. Cara, e eu comprei isso daqui porque eu tô precisando de um mousepad. Tô precisando... Eita, caiu o cabo aqui, ó. Grandinho. Grande. Boa. Emborrachadinho. Cara, parece ser bem da hora. Aqui na costura aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas tá vendo aqui, ó. Na costura tem aqui essa... Tipo uma fitinha de LED aqui, ó. Não sei se isso aqui vai atrapalhar ou não, beleza? Aqui na ponta, ó, tem a entrada, né? Entradinha daquele tipo, entradinha de celular para ligar o USB. E vem o botãozinho, moleque, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Aí aqui tem um botão, ó, que eu posso... Aqui, ó. Que eu posso ir regulando aqui as cores e tal. Já já a gente vai ligar, molequinho. Mousepadzão, ó, grandão. Como você pode ver. Emborrachado legal. Aqui atrás antiderrapante. Vou te mostrar aqui. Eita ferro, deve ter dado uma chiada aí no microfone agora. De boa. Cara, é mousepad, né? Não tem muito o que mostrar. Não tem muito o que fazer, né? Eu vou ligar ele aqui agora pra gente ver. Mas antes deixa eu te mostrar o meu como que tá, moleque. Como que tá o meu mousepad atual. Se liga.
Velho, eu vou gravar com a webcam mesmo aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas olha só isso daqui, cara. Ó, tem até o papel ali no chão. Moleque, esse mousepad aqui já tá bem gasto. Deixa eu colocar aqui esse mousepad aqui já tá bem gastozinho. Essa parte aqui, olha só. Moleque, quando eu tirar isso daqui, você vai ver a situação. Olha, moleque. Olha. Meu irmão, tá grudado, velho. Olha isso aqui, velho. Grudou sinistramente. Olha aqui. Já até rasgou já, ó. Grudou cabulosamente cabuloso. Aqui atrás é bem parecido com o outro. Olha essa parte aqui como é que já tá bem gastosão, tá vendo? Bom, eu vou tirar aqui e aí depois eu volto. Meu irmão, se liga na situação, velho. Desse mousepad atrás. Olha isso. Não teve como tirar sem sair rasgando tudo. Aí, moleque, eu mudei a webcam pro lado de cá. Eu coloquei ela no tripézinho ali. Lembra que eu falei que ela tinha o negócio pra botar tripé quando eu fiz o review? Inclusive, moleque, se você quiser ver aí o review, né, o unboxing aí, o teste, na verdade, dessa webcam Lenovo 300 que eu tô utilizando aí, é só dar uma olhada aí no card, beleza? Aqui, ó, tá aqui o cabo. Cara, cabozinho é bem grande. Vamos ligar aqui. E aí eu vou passar o cabo ali por trás. Pluga aqui o cabo, que eu acho que é aquele micro USB, né, que eu acho que a galera fala. Bom, eu vou jogar ele ali por trás, vou ligar. E aí vamos ver, moleque, a reação. A reação não, né? Vamos ver como que é aí ligando ele pela primeira vez, que eu ainda não liguei, hein? Aí, cara, eu acho que ficou no... Até passou aqui, ó, do tamanho, né? Da parte aqui da mesa aqui que eu tenho. Mas aqui ele vai ficar bacana, ó. Vou deixar ele aqui alinhadinho aqui. Cara, será que vai mudar? Vai melhorar a precisão? Vamos ver, hein? Como é que vai ser a precisão disso aqui? Jogando um Fortnitezinho pra passar raiva. Vamos ver já já, moleque. Bora ligar. Aí, moleque, já deu sinal de vida. Se liga. Eu vou desligar aqui a luz. Vamos desligar essa luz aqui pra ver, ó. Pim. É, ainda não dá pra ver muito bem, eu acho, né? Mas acho que dá sim, né? Olha lá. Vermelhinho, pá, deixa eu apertar aqui o botão pra ver. Cara, não sei se ele fica fraquinho assim porque é assim mesmo, ou se é porque eu liguei ali, cara, tá faltando USB, velho. Eu tô sem porta USB. Deixa eu ligar ali no outro. Ó, agora ficou tipo um RGBzinho. Agora ficou todo vermelho. Agora todo azul. Oh, da hora, hein? Agora todo verde. Agora tipo, sei lá, um roxozinho. Ficou meio que roxo agora. Agora tipo um azul, amarelo, branco. Um branquinho. E agora eu acho que vai ficar alternando a cor. É, ó. Agora vai ficar tipo... alternando as coresinhas. Cara, achei maneiro, hein, velho. Achei maneiro a princípio. Eu acho que se ficar segurando... Ah, ó, se ficar segurando ele desliga. Se eu apertar mais uma vez ele liga e fica memorizado qual que foi a última programação aqui que eu deixei, cara. Ó, aqui é tipo um Rainbow. Fica piscando. Cara, tem várias funções, maluco. Fica piscando, ó. Na verdade não fica rainbow não, ele fica piscando cada um de uma cor diferente. Ah, e ele vai tipo, ele vai do verde pro azul, do verde... Cara, tem várias programações sinistras. Aí é desligado? Show, velho. Bom, moleque, eu vou deixar aqui no azul e vou ligar ali no outro USB pra ver se ele fica mais forte. Vamos ver. É, moleque, eu acho que não mudou nada na real, né, velho? Ou ficou um pouco mais forte, parece? Não sei, hein? Tô na dúvida aqui se ficou um pouco mais forte ou não. Eu acho que não, cara. Eu acho que ficou a mesma coisa. Mas é isso aí, molequinho. Não tem mais muito o que falar, ó. Já falei, fica apertando o botãozinho aqui, ele fica mudando aqui de cores e tal. Pai, bola, caixinha de fósforo, bolinha de gude. Eu vou deixar aqui no azulzão por enquanto, porque aí é a cor do canal. Cara, gostei aqui do material em cima. Ele tem uma espessura bem boa, bem grosso, bem grossinho aqui, olha, bem grosso até. E espero que ele não fique grudando aqui igual o outro, né? Embaixo. Com o tempo eu acho que vai acabar grudando. Olha como é que ficou aqui, ó. Eu tive que descascar aqui um pouco, beleza? Mas é isso, moleque. Deixa eu botar o tecladão aqui, só pra gente ver, ó. Ocupa o espaço todo, ainda sobra. Molequinho, agora a gente tem mousepad RGB. Pai, você tá de brincadeira. Cara, gostei da precisão dele aqui, ó. Bem macio, desliza maneiro, desliza de buenas. É isso, cara. Eu acho que não tem mais muito o que falar, né? Pô, se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta aí, é só deixar nos comentários, belezinha? Bom, meu brother, então é isso aí, moleque. Até terminando aqui o vídeo com uma visão aí diferente que eu tô acostumado, né, cara, aí de fazer gravação aqui, ó. Minha janela que eu nunca gravei aqui nesse ângulo. Moleque, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, moleque. Só lembrando, ó, vai ter presente então aí uma vez por mês aí, moleque. Vai lá no nosso grupo do Telegram, não perde tempo. Participa do grupo do Telegram se você quiser ser uma das pessoas aí que pode ganhar presente, tá? Eu vou fazer depois um outro vídeo aí falando só disso, moleque. Então, se você chegou aqui até o final desse vídeo, já vai ficar sabendo aí em primeira mão também, lá que eu falei no início do vídeo também, né? Eu sou burro pra caramba. Mas é isso, moleque. Te vejo no próximo vídeo e fui!